Olá, sejam bem-vindos ao Autoconhecimento do Zero. Hoje é o nosso quarto encontro de uma trilha sobre autoconhecimento. Esse é um desafio para a mente humana, porque tentar explicar a mente universal, tentar explicar a consciência, o espírito, aquilo que é anterior à mente humana, o que é maior do que a própria mente humana, é tentar organizar o conceito de existência, é tentar explicar o que é vida, é tentar explicar o que é Deus, é tentar explicar o que é a verdade. E a gente vive hoje uma verdade temporária, nós estamos temporariamente humanos, esse é o nosso combinado, é o que a gente tem conversado nos outros vídeos, e a identificação com essa ideia de que a gente é um corpo e uma mente e que tem sentimentos e emoções, como se isso fosse uma coisa fechada e única, é a raiz do nosso sofrimento, porque a gente se apega a essa sensação de eu. Quando a gente nasce, antes mesmo quando a gente nasce, quando a gente é concebido ali, quando o gameta do pai e da mãe se unem para a primeira célula que vai se formar o nosso corpo, ali a gente já começa a desenvolver o corpo físico e junto com ele o corpo emocional e o corpo mental. Então, quando a gente nasce, a gente é a união desses três corpos, físico, emocional e mental. E esse mental é isso que está representado aqui. Tem um cérebro com um lado colorido e o outro cheio de informações, cálculos, gráficos. O que significa isso? Que o cérebro humano, ele já boa parte das pessoas acha que a mente humana é o cérebro. Então a primeira coisa que eu já quero desconstruir nesse vídeo é que não. O cérebro humano é um órgão muito importante para a mente humana trabalhar. Aquilo que a gente pensa, interpreta, julga, né? Isso é certo, isso é errado, isso é bom, ruim, eu gosto, não gosto. Essa capacidade que a gente tem de raciocinar e de comparar, refletir, né, escolher, isso é processado no nosso cérebro. Então, o cérebro é como se fosse o HD, onde guarda memórias, informações, é uma biblioteca e também é um computador que vai processando essas informações. E ele tem um lado criativo. Ele tem um lado que não é lógico, que não planeja, que não raciocina. A gente tem um lado que, vamos lá, eu quero ser objetivo, eu quero focar. Esse é o cérebro racional. E a gente tem um cérebro mais intuitivo, mais criativo, mais abstrato. Ele já vai mais para o sentir. E alguns chamam que é o cérebro masculino, que é o lógico, racional, interpretativo, focado, e o outro que é mais amplo, que ele vai filosofar, ele vai sentir, está mais ligado com as emoções também. Isso é só uma ilustração didática, mas o corpo mental, ele tem a ver com o corpo inteiro. A medicina chinesa fala, por exemplo, que a raiva, né, tem a ver com o fígado, as preocupações com o estômago, o medo com os rins. Então, é o corpo todo, está tudo conectado, não existe nada separado. A gente é que acha que sim. E aí, eu trouxe essa simbologia do cérebro só para a gente desconstruir logo de cara isso. O cérebro não é a mente. O cérebro é uma parte importante para o funcionamento da mente, ou para a interpretação da mente. Não é nem o funcionamento da mente. A gente precisa ter esse órgão para ele decodificar, interpretar, armazenar dados e muito mais. É como se fosse o computador da mente. Pronto, é o cérebro. E o cérebro e a mente humana, nessa confusão, ou nessa ligação, eles falam de algo tem a ver com pensamento. É confuso porque o que significa? A mente universal não tem confusão, ela é paz.
Eu deixei um espaço branco aqui justamente para você ver. Não tem forma, não tem palavras, não tem cores, não tem imagens. Quando a gente entra em meditação, a gente entra nesse lugar. Se você medita e está vendo cores, ainda é a mente. Você não chegou na essência do seu ser. Você está numa fase. Por isso que eu sou contra a meditação guiada. Imagine figuras. Se você tem dificuldade para imaginar ou visualizar coisas em meditação, ou se você nunca meditou e pretende, não foque na meditação que imagina. Assim como a auto-hipnose, com todo respeito à hipnose e os benefícios, é paliativo. Funciona? Funciona. Traz bem-estar, mas para a própria mente. É como se a própria mente se arrumasse um jeito de se organizar, mas depois volta o sintoma. Eu já trabalhei com hipnose e é uma coisa que eu tive que desaprender. Hoje eu não trabalho mais com ela, porque a gente usa a própria mente para ela se organizar. E a força está na fonte. A mente maior, a mente superior, a mente universal. A mente humana é fruto dessa. Então a gente antes estava identificado, achando que nós somos o corpo, as emoções e a mente humana, por isso que sofre, porque a gente se sente desgarrado nesse mundo, a gente busca bem-estar que a mente quer, a gente quer encontrar as necessidades dessa mente e nunca está suficiente, porque ela está incompleta. Esse sentimento de incompletude, que a gente fala assim, o amor é isso aqui. No fundo, eu sei que você quer dinheiro para sobreviver, porque seu corpo físico precisa existir, você precisa vestir esse corpo físico, você precisa dar segurança para ele, conforto, mas todas essas necessidades são da mente. No fundo, o que você quer é paz. E você vai precisar de muito barulho mental, interno, externo, você vai precisar viver muita coisa para você descobrir que você quer silêncio. E o silêncio é a natureza. É o som da natureza. Na essência, a natureza, tanto a natureza, plantas, animais, embora tenha seus sons, os pássaros, os animais, tudo, mas a essência, a natureza da gente é o silêncio. É isso que a gente encontra em meditação. É só o silêncio. Por isso que às vezes você chega numa situação, talvez você já tenha chegado nesse lugar que você fala assim, eu estou pagando para ter paz. Essa é a maior necessidade da gente. O vazio interior, a crise existencial que a gente busca, a gente acha no primeiro momento que é por status, que é por sobrevivência, isso faz parte só da base. É como se a gente fosse uma cruz, assim, sabe? A gente precisa organizar nossa vida material, a base, a gente precisa dar alimento para o corpo, esse corpo é sagrado, ele é temporário, junto com as emoções, mas a gente precisa cuidar deles, organizar eles. Por isso que é importante fazer terapia, organizar as relações, os sistemas, aprender como é que se vive de maneira saudável, né, na vida humana. Mas a gente não para nesse lugar, a gente tem que ascender, a gente tem que evoluir, crescer, é para cima. E esse para cima, que é a jornada evolutiva, não é a jornada do ego, é a jornada da consciência. É recordar quem a gente é voltar para o nosso centro. Então é por isso que eu falo que a gente não pode, quando a gente esgota as tentativas humanas, a gente não encontra ainda o preenchimento, porque a gente só fez o trabalho de base. Tem uma frase muito interessante que eu vi no seriado chamado Round Six, que na primeira temporada, que existe uma coisa em comum entre a pessoa que não tem nenhum centavo, ela não tem dinheiro para nada, morador de rua. Ele não consegue comprar nada, porque ele não tem um centavo no bolso. E a pessoa que é um bilionário, trilhardário, sei lá como é que chama, que ele pode comprar o que ele quiser, que pode ter 10 gerações e o dinheiro dele ainda vai estar rendendo. Ou seja, ele tem dinheiro, mesmo que ele não trabalhe, o dinheiro dele consegue sustentar algumas gerações. Então, o que a pessoa que não pode comprar nada e a pessoa que pode comprar tudo tem em comum? Uma vida sem graça. Às vezes a gente nutre uma fantasia do ego humano. Eu vou entrar no ego também para a gente poder falar sobre isso, porque a mente é importante igual o corpo.
Desculpa, as emoções e tudo. Mas o problema não é a mente em si. Se você não cuidar do seu corpo, ele vai adoecer. Então, se você cuidar bem do seu corpo, ele vai te manter saudável, vai trazer longevidade. Então, o corpo é neutro, as emoções são neutras, a mente é neutra. Depende de como o teu programa ego, o eu, ele é o nó. Ele é o desafio. É ele que você tem que aprender a educar, a domar. Ele é uma ideia, ele é uma palavra e ele se torna uma bomba ou ele se torna a tua cura. O ego, ele pode destruir a sua vida, a vida de outras pessoas, a vida do planeta. O ego construiu a bomba atômica. O ego construiu as guerras. Que o ego é egoísta. O ego mente. O ego é inseguro. O ego é um fantasma, é uma ideia que quer de todas as formas ser eterno, mas ele não consegue, porque ele é só um programa da mente humana. E é ele que é tão miserável, seja no pobre, sem dinheiro, seja no muito rico. Por que ele é miserável? Porque ele é um pensamento querendo se tornar a verdade absoluta. E ele vai criando neuroses. Por exemplo, o ego ele quer sobreviver. Que ele sabe que ele é um pensamento e o pensamento é da mente humana e a mente morre junto com o corpo. Quando o seu corpo morrer, morre a mente. A mente daqui, a mente humana. Ela é temporária. E o ego fica louco. É por isso que a gente tem medo da morte. É por isso que a gente tem medo do desconhecido. O desconhecido é algo que o ego não gosta. Que o ego gosta de controlar, ele quer segurança. Eu nem ia falar sobre isso, mas já foi. Então o ego, ele quer segurança. Ele quer ter certezas, ele quer ter razão. E a mente universal, ela é fluida, ela é criativa, ela é um vazio, ela é um desconhecido, é um mistério. O ego pira diante de um mistério. Por quê? Porque ele quer tudo certinho, ele quer saber. O ego é curioso. Ele quer saber da vida do outro, ele quer saber de assuntos. Aí depois ele quer saber de tudo, inclusive de autoconhecimento. E sabe, mas é o tempo inteiro zoada, ruído, barulho. Então chega uma hora que até a gente que busca tanto conhecimento e autoconhecimento, a gente pifa que a gente não está fazendo isso aqui, ó, buscando o silêncio. A iluminação, o despertar da consciência não é buscar conteúdo. Quem tem fome, gula, sede de conhecimento, quem quer, quem está o tempo inteiro buscando, correndo, ansioso, quem quer coisas o tempo inteiro, e quer pessoa, quem está acumulando, quem está correndo, é o ego junto com o corpo, e a mente fica cansada. E é por isso que as pessoas sofrem de burnout, elas entram em estresse. Quem é isso? Quem está fazendo isso? O ego. E qual é a solução? Aquietar a mente. Aquietar quem? O ego. É o ego que tem. O ego é uma neurose. O ego é o desequilíbrio da mente. Ele não é um inimigo, mas ele se torna um inimigo quando a gente é ignorante da existência dele e quando a gente não desperta quem a gente é. Mas ele é importante também, porque é graças ao adoecimento do nosso ego que a gente pode ter a possibilidade de buscar a cura, de buscar a gente. É filosófico, é complexo, mas eu vou encerrar essa fala de hoje com algo muito importante para vocês não ficarem achando que é somente uma ideia do Júnior, tá? Tudo que eu falo tem fundamento em filosofias milenares, eu me ancoro em coisas que existem aí há muito tempo. Os grandes mestres, os grandes filósofos que já passaram por esse planeta deixaram as pistas. E a minha função desafiadora aqui é criar essa trilha. E não é fácil. Não é fácil criar um caminho como se fosse uma série. Se você assiste, tipo Netflix, o streaming, você tem um seriado, né? Uma série que você acompanha. Aí o primeiro capítulo vai para o segundo e quando você vê, está construindo uma história. Tudo que eu aprendi sobre autoconhecimento, e olha que eu já fui para o Japão, eu já viajei para muitos
cursos, imersões, formações, é muita coisa que eu passaria horas falando aqui. E eu fui pegando coisas soltas. Eu estou tentando aqui montar um quebra-cabeças para facilitar a tua compreensão gradual, seriada do que seria o autoconhecimento. E é desafiador. Mas o que eu quero dizer para vocês para encerrar esse encontro de hoje é que isso que eu estou trazendo tem fundamento na filosofia tradicional, na filosofia hindu, lá da Índia, fundamento na medicina tradicional chinesa. Todas elas são milenares, são antes de Cristo. Tem fundamento também na visão cristã, mas não a cristã religiosa. É uma visão alternativa sobre a história e vida de Cristo. Então, eu também tenho, óbvio, bases e fundamentos na ciência, principalmente na psicologia, e a psicologia ela é bem ampla, tem uma galera, tem um ramo na psicologia que é mais convencional, que tem validação, sim, científica, por exemplo, a TCC, a terapia comportamental, ela tem, como ela estuda o comportamento humano, então isso pode ser monitorado e comprovado, então sim, mas também tem outra psicologia, a psicologia analítica do Jung, tem a psicologia lá do transpessoal, que vai falar sobre Deus, logoterapia. A logoterapia é uma linha excelente. As linhas mais humanistas, existencialistas, eu bebo de todas essas fontes. Eu sou psicanalista formado, sou da constelação familiar, então eu vou buscando em todas as áreas, né, onde elas se encontram. Então eu posso dizer que espiritualidade e ciência e filosofia se encontram na cultura da paz. Isso também é um conceito da lei do tempo. Então, é muita coisa, nunca ouviu falar, então esquece. Solta também tudo isso, porque eu vou mostrar para vocês o que hoje eu abri no Instagram, apareceu para mim. Tem tudo a ver com o que eu estou falando com vocês. Primeiro sobre o Osho. Se você não conhece o Osho, eu vou te dar a oportunidade de pesquisar sobre ele. Not your name, and you are not your body, and you are not your mind, and you are not your feelings, you are not your heart. Anything that you have been ever identified has nothing to do with your reality. You are. Você é apenas uma testemunha pura. Então, o que hoje está querendo dizer? Que a gente não é para se apegar ao nosso nome, à nossa história. A gente está isso. Nós estamos temporariamente humanos. Estamos aqui para lembrar quem a gente é. Nós somos eternos. Sobre o que é eternos, vou trazer outro slide logo. E aí também traz fundamentos. O Osho é mais recente, tá? Aqui é do canal Corvo Seco. Você só tem uma escolha real: estar consciente do ser. O ser é a essência, é a consciência, é o espírito. Ou identificar-se com seu corpo e mente. Se você se identifica com seu corpo e mente, você fica limitado a apenas a experiência humana, a base, horizontal. Você não vai fazer o processo de evolução espiritual ou evolução da consciência. E isso vai deixar um vazio dentro de você. É aquela sensação de que está faltando uma etapa, uma peça, e essa peça é importantíssima. Porque a gente não está aqui apenas para viver a humanidade. A gente veio despertar, sim, o nosso lado humano, viver bem, com saúde, com consciência, cientes de que é temporário, mas que a gente tem uma tarefa misteriosa que agora isso está sendo revelado aqui, né? Você não é este corpo, nem é essa... quem falou aqui foi o Annamalai, tá? Ele é indiano, um mestre também, mas discípulo de outro grande mestre. Outra frase aqui: você não é este corpo nem a mente. Esses são limites com os quais você se identifica devido à sua ignorância. E essa ignorância é simplesmente a falta de conhecimento sobre quem a gente realmente é. Então, quem realmente eu sou e quem eu não sou. A gente ficou muito tempo apegado, identificado com quem a gente não é. A gente se apegou com quem a gente está. E isso é a raiz, a primeira raiz do sofrimento. Eu falei no vídeo passado sobre o apego. Eu ainda vou voltar para falar muito sobre o apego. Mas a primeira coisa é o apego ao falso eu. Por isso que eu digo, se distanciem um pouco. Não é para virar as costas para esse eu temporário, ou esse falso eu. Eu não gosto do falso eu. Esse eu é sagrado, mas ele não é a gente ainda, ele é só temporário.
Então a gente não pode se apegar a ele, achando que ele é a realidade total, a realidade única. Esse corpo que a gente está é sagrado, a vida que a gente tem aqui é sagrada. A gente precisa transformar essa vida em algo possível, em algo leve. E é possível fazer isso, tá? Mas a gente só começa a fazer isso quando a gente realmente começa a se desidentificar, se desapegar disso. No primeiro momento pode ser assustador. Nossa, né? Mexe muito com a tua estrutura mental, psíquica. Muitas coisas que você acreditou por anos. Eu tenho 42, 41. Vou fazer 42 ainda. Imagina, 40 anos, 41 anos, achando que eu era meu corpo, minha mente, a minha história, identificado, contando e recontando essa história e sendo movido por essa história. Essa história me levou longe. E de repente não é. Então, dói, é um processo desafiador, sim, muitas vezes, você se dissociar, mas ao mesmo tempo é libertador. E se é difícil para você fazer essa transição do desconstruir, desapegar do eu temporário, você pode buscar ajuda, conte com ajuda, mas lembrando que o ideal é que você aprenda também a criar essa autonomia para lidar com essas desconstruções, tá? Esse é o Jean Klein, não sei como é que pronuncia, ele é francês, professor, escreveu livros excelentes sobre a não dualidade, enfim, é um gênio também. E, embora seja contemporâneo, traz ensinamentos aí milenares. Neste momento, você pensa que você é a mente ou o corpo, que são mutáveis e transitórios, mas você é imutável e eterno. Isto é o que você deve saber. Olha que interessante. Se a gente é imutável, nós originariamente, em essência, nós somos imutáveis, a gente não muda. Nós somos eternos, nós somos abundantes, nós somos a própria saúde, nós somos o amor, a paz em essência. Só que a gente está relembrando isso. Isso ainda não está ancorado aqui, a gente está começando a lembrar, a gente está acordando de um sonho, a gente está acordando, despertando, relembrando, é um processo de recordação. Então a gente achava que a gente era o quê? Mutável e transitório. Isso é assustador para o ego. Porque no fundo o nosso maior medo é o medo de morrer. Imagina, a gente muda, não sabe quem a gente tem crises de identidade, as pessoas, tudo muda, e a gente, aqui nesse mundo material, a gente hoje está sol, amanhã está chuva, hoje tem água, amanhã faltou água, hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu posso entrar em falência, hoje eu estou com vocês e de repente eu posso morrer, ou alguém querido morre. Então é assustador e difícil para o ego que está pegado com a necessidade de certezas, de segurança, o apego. Por isso que eu falo que o apego é muito doloroso, porque a gente quer criar um ambiente, a gente quer criar uma realidade que seja confortável e segura, e a vida ela é pura incerteza. De repente, vem tudo e muda. Alguém que está do nosso lado decide seguir outro caminho, os filhos vão para a vida. Imagina para uma mãe, para um pai desapegar se de repente tem uma relação mais vinculada. Então, se torna um terror a experiência humana se a gente está muito identificado com o corpo e com o ego, com a mente. Por quê? Porque ele tem dificuldade em lidar com a vida incerta, impermanente, transitória. De repente, esse corpo envelhece e não sabe aceitar a passagem do tempo, o envelhecer do corpo, né? O fluxo da vida é algo assustador para o ego. E é normal que seja, porque para desapegar disso, a gente precisa entrar em contato com esses conteúdos. Mas é por isso que eu bato na tecla. Se a gente lembra quem a gente é de verdade, se torna mais fácil ou menos doloroso fazer esse desapego. Qualquer que seja o pensamento, ignore-o. Você deve ignorar tudo que está ligando você a essa ideia de corpo-mente. Mantenha sua atenção apenas na fonte. Meditação. Existem alguns caminhos de meditação. Meditação eu pensava que era dificílimo, e não é. Dificílimo é continuar sofrendo, preso no sofrimento. Dificílimo é continuar dormindo, na ignorância,
no sono da ignorância. Eu vou trazer a Sônia, eu falei que eu ia trazer a Andréia, vou trazer a Andréia, a Sônia, a Flávia, são pessoas queridas, mas eu estou sentindo a hora certa. Então, mais para frente, elas irão comparecer. E a Sônia vai falar sobre meditação. E meditação também de maneira simples e descomplicada. Por enquanto, hoje é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre ego. Vou mostrar um pouquinho sobre o que é essa... Ele não é um inimigo, né? O ego não é inimigo, mas ele pode se tornar um grande inimigo. Ele pode se tornar uma bomba. Ele pode matar, destruir vidas. Não só a sua, mas das pessoas próximas e de milhares de pessoas e até da humanidade. Então, o ego descontrolado, ele se torna um inimigo. Embora, em essência, ele pode ser sim um aliado. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? A gente se fala.